Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do nosso O Todos Pode, onde a gente fala não só de empreendedorismo, mas como experiência de vida e a gente vai fazer uma troca de muito aprendizado nesse dia de hoje. Estamos aqui hoje com Amanda Lima e para se apresentar eu deixo a própria. Oi, gente, meu nome é Amanda, eu tenho 37 anos e estou aqui para poder colaborar com vocês e contar um pouquinho da minha história. Então, quer que eu fale mais? Maravilha. Amanda, até você pode até dar uma resposta filosófica. Quem é Amanda Lima sem os rótulos? Ou seja, o que que a Amanda falaria de si sem dizer o que ela faz? Eu sou uma mulher sonhadora, né, que crê em Deus, que crê que é possível, né, realizar sonhos, batalhadora, resiliente. Essa é a Amanda. Essa é a Amanda, Alegre, esposa, brincalhona, esposa, mãe. mãe de filhos, 2 filhos. Eu tenho Tizinha, de 8 anos, e Tito, de 5 anos, né. Tizinha, que eu sou mãe atípica, ela tem atípica. uma condição genética rara que chama GNA-O1. Nossa linha do tempo a gente vai A gente pode chegar falar mais um lá. pouquinho sobre isso. Maravilha. Me conta um pouco da tua infância, o que apontava desde lá de cedo para você fazer o que você faz hoje, profissionalmente falando. Eu sou filha de pais separados, morava com minha avó, Já né. traz um ambiente É, já desafiador. é, sim, fui criada com minha avó, a gente passou um pouquinho de alguns perrengues na vida, Faz parte da e meus construção. tios, né, fui criada com minha avó e meus tios, uma tia que era como uma mãe para mim, né, mas eu sempre tive muito amor pela minha mãe, pelo meu pai também, mas foi difícil. Algumas coisas da infância, ó pra aí, ó, vou chorar. Não tem problema, fique à vontade. Mas assim, foi difícil, mas mesmo assim eu sempre fui uma criança brincalhona, alegre, levada, né. Que é a história da família que eu era levada, abusada, brincalhona. Graças a Deus sempre fui feliz, né, mesmo na dificuldade nunca me faltou amor e cuidado, né. Mesmo com a distância um pouco às vezes do meu pai, ele sempre cuidou de mim, a minha mãe também. E é isso. Mas Maravilha. a É, infância sempre foi assim, o que você perguntou, né, de o que que isso apontou para o meu futuro. Eu acho que, isso. eh comunicativa. Eu sempre fui, Sim, desde sim. pequena, comunicativa, fazia amizades onde chegava, ia no clube, eu já montava um grupinho pra gente brincar. Eu sempre fui assim. Na escola falava, é aquela que falava, né, que a professora falava: "É boa aluna, mas conversa". Era eu. Maravilha. A gente costuma dizer aqui na Ao Todos Pode que o destino dá sinais. Quando eu te pergunto se naquele tempo o destino já sinalizava para o que você faz, eu falo em relação à tua formação acadêmica. Eh, Aqui em bastidores aqui, eu queria te perguntar uma curiosidade minha, Hã. a produção pode até querer me puxar a orelha, mas como se apaixonar por tabela periódica? Então, né, eu tenho formação em química e mestrado na área de química. Sim, Quando eu estava na escola, no Cefet, né, eu passei no Cefet, e aí no primeiro ano eu tive uma professora, Cleide. E ela fazia mini teste toda semana. Mini teste surpresa. como funcionava esse mini Ela teste? chegava na sala, fazia um mini teste valendo ponto, já para a nota final. E esse mini teste eu nunca ia bem nessa surpresa. Mas aí eu estudava muito pra prova, e aí na prova eu tirava boas notas, e aí eu conseguia ter uma boa nota na matéria de química, e eu comecei a gostar de química por causa dela. E, ela fazia de tarde monitoria. E aí eu ficava na escola para fazer aquela monitoria com ela, então eu fui me Então, afeiçoando Cleide é a culpada de àquela você questão gostar de química. aí eu fui fazendo aquela monitoria com ela, e aí eu fui gostando de química no primeiro ano, segundo ano, foi mudando os professores, mas eu fui gostando, continuei gostando. E aí no terceiro ano, quando chegou, né, na época de decidir se eu ia para exatas ou se eu ia para área de saúde, eu fiquei muito assim, eu falei: "Eu acho que eu vou fazer a prova da UFBA e eu vou para exatas". E entrei em química, comecei química, e aí fui gostando. Mais Eh, ainda. Na época algumas pessoas: "Ah, eu vou para engenharia química, porque engenharia química vai me dar mais dinheiro, eu vou migrar, não sei o quê". E aí eu não conseguia. Algumas amigas saíram e eu falei: "Eu vou ficar aqui mesmo".
E eu fui gostando de química, e depois que eu terminei, eu entrei logo no mestrado e fiz o mestrado em química também. Eu gostei, porque eu sempre tive esse lado também da matemática. Apesar de ser comunicativa, eu gostava de matemática, Cálculos. eu gostava de cálculos. Então, eu gostava também de biologia e tal, mas eu gostava da matemática. E aí a matemática foi me levando para química e eu gostava. Eu não sei se você concorda, na adolescência tem um fantasma que nos ronda, é com que a gente vai ganhar dinheiro. Tem o lado da paixão, você se apaixonou por química, mas quando pensava assim, química como meio de vida, o que que esse ramo da química te oferecia na época? O meu fantasma era que às vezes eu pensava em fazer medicina por causa de meu pai, né. Meu pai é médico, aí eu ficava: "Vou fazer medicina", aquela coisa. Só que Entendi. quando realmente eu fui pra escola, né, pra escola técnica, isso foi mudando, né. Sim. Quando eu comecei a gostar de química, isso foi mudando. E eu falei: "Poxa, eu acho que eu não vou fazer medicina mais", porque foi no terceiro ano que eu falei assim: "Ah, não", já fui morrendo um pouquinho essa vontade. E eu realmente estava naquela de ou eu ia pra engenharia ou eu ia pra química, e eu acabei ficando em química mesmo. Mas, na época, eu pensava em trabalhar em indústria, né. Sim. Eu fiz um estágio no laboratório, eu gostei muito de trabalhar em laboratório também. Mas quando eu estava no mestrado, né, aí eu tive a oportunidade de lecionar para algumas pessoas uma matéria no laboratório, mas eu estava ali ensinando para os alunos da faculdade, Sim. e aí eu fui começando a lecionar. E depois eu tive a oportunidade de lecionar no Cefet ou no curso técnico, do Senai, né, aí eu fui prestar serviço para eles, para uma turma, então eu comecei a gostar, né, e eu dava aula particular. Aí eu comecei a ficar com esse lado da questão do professor, Entendi. né, e aí como eu gostava de comunicar, como eu gostava de falar, eu fui para esse lado de sala de aula mesmo. Eh, e aí dei aula em escola, primeiro, segundo, terceiro ano, o Senai, curso Curso técnico, e técnico, depois eu fui para a Unime, um faculdade. um nível É, já superior. foi farmácia, biomedicina, biologia, algumas turmas que tinha lá que precisavam de química, aí eu dava aula de química, química geral, química orgânica, química analítica, aí eu lecionava. Eu acredito que nós temos hoje um déficit de informação, se é que podemos chamar assim. As faculdades hoje ela te formam para ser um trabalhador, mas dificilmente ela te forma para ser um empreendedor. Eu acredito que você deve ter passado por isso na química, mas como empreender na química hoje, com a visão que você tem hoje? Você pode até falar, virado para aquela câmera ali, o que que você diria para quem quer empreender com química? Montar seu laboratório, ser, sei lá, É, as vertentes que a química quando proporciona. quando eu estava na faculdade, né, a gente até conversava, algumas amigas, tanto que eu tive amigas que Sobre fizeram isso, empreendedorismo? sobre ela montar Maravilha. fazer, sabonete, fazer alguma coisa, Sim, vela, várias sim, coisas assim que a sim. gente pode, que vai também dando vontade da gente fazer, né. Então, não tive nenhum ensino na faculdade para isso. Para empreender. Não, É a por isso que gente eu não considero, isso é não uma fala minha, eu considero como é, um déficit, a né. gente não teve isso, né. Mas, hoje, né, tem, e eu sei que tem várias pessoas que saem da faculdade de química, de outros cursos, que fazem, como eu falei, né, vão investir ali em produtos, né, artesanais. Então acho que começa por ali e aí depois pode estar criando, né, outros produtos. Eu estava vendo que tem uma marca até que eu trabalho hoje, que é a marca Ápice, que a dona, né, uma das donas lá da Ápice, ela é engenheira química. Então, ela é engenheira química e ela Opa, fundou uma marca e ela teve uma visão bem legal, né, que hoje ela tem cabelo liso e a marca dela é focada para onduladas e cacheadas. Então ela foi, saiu da caixinha maravilha, e saiu da empreendeu. caixinha. E a marca é gigante, gigante no mercado. Ok. No período, vamos agora, na linha do tempo, falar da CLT, né, como empregada na área, você chegou a frequentar a CLT na tua área Sim. ou pintou algumas coisas nessa Não, caminhada aí? eu fazia os meus bicos dando aula particular e tal, Sim, mas eu fiz, tive carteira assinada no Senai, na Unime, eu trabalhei, alguns anos como CLT, né. Mas, por exemplo, a gente tem que trabalhar, professor tem que trabalhar bastante para poder ter um valor legal, sim, mas no sim. nível universitário a gente tira um valor bem legal.
assim, trabalhando Hora, direitinho, hora hora aula. homem é mais É, valorizado. e aí a gente consegue tirar um valor bem legal, né? Agora eles exigem que a gente tenha uma pós, um mestrado, um doutorado, mas consegue tirar um valor legal, né? Há quem diga que a CLT ela proporciona um certo comodismo. E Sim. quando foi assim o seu insight de dizer, "Não, eu preciso de querer ir além, Na verdade, mesmo com um mesmo com ganho, a CLT, eu já fazia outra coisa. sim, já Já tinha comecei a uma fazer outra coisa. dualidade aí de atividade. Que eu cheguei Conta a um pouco dessa trabalhar com experiência vendas. aí. Comecei a trabalhar vendendo produtos com a Rinodê e eu trabalhava na faculdade. Sim, Então, mesmo na faculdade, eu fazia outra coisa por fora, né? Já estava ali trabalhando com outra coisa por fora, né? Minha mente sempre fervilhava para fazer algo mais, né? Nunca fui assim muito parada. Trabalhava na minha aula, mas mesmo assim estava inventando moda com outra coisa, né? entendi. Então eu fazia outra Mas coisa. quando antes da gravidez, antes da maternidade, claro, você já via um horizonte de escolher só um lado do empreendedorismo ou tinha em mente manter essa dualidade de atividade? Não, eu tenho aqui um salário bom na CLT Pensava e que se continuo. desse certo eu poderia parar, porque quando eu fazia a Rinodê eu estava grávida. Sim, Estava grávida da minha primeira filha, aí eu dava aula, fazia a Rinodê, aí ela nasceu, eu continuei fazendo os dois por um bom tempo, até que, pelo fato dela ter uma condição genética rara, sim. eu tive que pausar. Foi aí o ponto que eu tive que dar uma pausa para poder analisar a minha jornada de vida, para focar um pouco mais nela naquele momento, né? Eu tive que Maravilha. Eu falo dessa experiência porque tem um termo que a gente usa de intraempreendedor. A gente tem um lema aqui na Todos Pod que o empreendedor ele nasce antes da empresa. E eu acredito que é um ganho para a empresa, embora é questão cultural, quando você tem um funcionário que tem um olhar de dono, isso para a empresa eu acredito que seja um ganho. Então, você ter esse espírito empreendedor e mesmo sendo ainda CLT, eu acredito que foi um ganho tanto para a empresa sim, quanto para sim. você. Maternidade, quando ela chega, divisor de água, me fala aí. É. Fique à vontade, eu sei que é um tema sensível, mas fique à vontade. Quando eu engravidei foi tudo normal. Todos os exames normais, tudo normal, tudo normal. Minha filha nasceu, tudo certinho, certinho, certinho. Linda, maravilhosa, o sorriso mais lindo do mundo. Só que aí, quando ela foi crescendo, a gente percebeu que ela era molinha, né? Que ela não estava sustentando o pescoço. Ela tinha hipotonia, que é baixo tônus. Ela tem até hoje a hipotonia, faz parte Sim, da condição dela. E aí, ela, quando a gente foi percebendo, né, que ela era molinha, a gente foi correndo atrás de fisioterapia, foi marcando médicos, fazendo exames, mas não tinha nenhum diagnóstico, né? Então a gente fez até contato com o Hospital Sara, ela fazia terapias no Hospital sim, Sara. E mesmo assim, nessa situação toda, eu continuei trabalhando, trabalhando, trabalhando. trabalhando, trabalhando e com essa situação. Só que aí quando o Tisa fez 1 ano e 8 meses, ela teve crise de movimentos involuntários, que é da própria condição dela. A Entendi, condição dela da hipotonia e movimentos involuntários. Parece uma convulsão, uma epilepsia, mas é uma classe diferente da convulsão e epilepsia. E aqui no Brasil a gente não tinha remédio. E quando ela estava com esse 1 ano e 8 meses, que ela teve essa crise, ela ficou internada, aí eu não aguentava ver ela com a crise, eu passava o dia com ela no colo muitas vezes, entendi, né, então era bem difícil. Enquanto isso eu também trabalhava. Só que como a gente não conseguiu o remédio, a gente fazia um exame para descobrir o que era, quando ela fez 2 anos, demorou uns 2 meses nessa caminhada, que a gente fez um exoma, que chama, a gente descobriu que ela tinha com 2 anos, foi atrás do remédio, aí que eu comecei. Descobri o Facebook dos Estados entendi, Unidos. E entendi. eu estava cansada, né? Psicologicamente. E eu sou muito comunicativa, alegre, feliz, dava minha aula muito bem. Mas foi chegando uma hora que eu chegava na sala de aula cansada. E mesmo assim eu dava minha aula bem. Mas por Entendi. dentro, aquela coisa. Aí eu conversei com a coordenadora que eu precisava sair do trabalho para ir atrás agora de melhorar a qualidade de vida de Tisa de alguma forma. Foi aí que, quando terminou o semestre, né, que ela faz aniversário em maio, aí terminou o semestre, eu conversei com ela no outro ano, eu fui saindo, né, me afastando, ela queria que eu pegasse menos turmas, mas na verdade eu queria realmente pausar. Quando eu pausei, aquele dinheiro eu me lembro.
Falei, o dinheiro da rescisão, eu vou atrás de uma físio diferente para ver essa questão da hipotonia para ela e Entendi. tal. E eu consegui uma profissional excelente na época, que eu tenho contato até hoje. E aí ela começou com físio, começou a se cuidar melhor, né? Apareceu a questão de grupos no Facebook eu descobri qual era o remédio que não tinha no Brasil. Aí eu cheguei para uma neuro, falei, me dá essa receita que eu vou ter que ir pro estado, que eu quero esse remédio. Demorou um ano pro remédio chegar aqui, demorou muito na época. Mas quando o remédio chegou, a gente foi tentando adequar a dose, né? Já estava com outra neuro, que é especialista na condição dela, que nos acompanha até hoje. E aí a gente foi vendo que depois de um mês com o remédio, teve pioras, mas depois de um mês ela ficou 28 dias, nunca me esqueço, eu contava na agenda, 28 dias sem ter a crise. Aí o remédio fez efeito. Entendi. Então, foi muito bom pra gente, né? A gente viu que aquele remédio realmente veio para nos dar uma apaziguada em tudo que a gente estava enfrentando já há muito tempo. E aí ela até hoje toma esse medicamento, e quando ela já foi, né, melhorando, eu comecei a trabalhar com a internet, né, Entendi. para fazer algo aí eu comecei a voltar a pensar em fazer algo por mim também, Conciliando com com a maternidade e dentro de casa. eh, Essa questão de estar dentro de voltando casa. para a parte empreendedora, Sim, depois de se tornar mãe atípica, mudou tudo. Rotina, segmento ou quase tudo? Você adaptou algumas coisas ou acrescentou algo mais na tua caminhada profissional? quando depois da maternidade, Sim, que eu pedi para sair do trabalho, aí Tisa quando fez 2 anos eu fiz o quê? Engravidei. Engravidei de novo. Foi. Por quê? Eu senti o desejo de engravidar, foi muito engraçado. Eu comecei a sentir um desejo muito grande de engravidar. E foi numa fase bem difícil de Tisa. Tisa fez 2 anos e eu engravidei você aumentou a dose de desafio. no outro mês. Mas eu estava muito, assim, ver um negócio. Eu sempre quis ter 2 filhos, né, quis ter 2 filhos. Eu pensava assim: "Quando Tisa tiver 5 anos, eu tenho, porque ela vai estar melhor, não sei o quê", ficava assim na cabeça. Só que aí eu comecei a sentir: "Ai, meu Deus, quero ter um filho. Ah, quero ter", ou uma filha, não sei. Eu quero ter. Aí eu falava com algumas pessoas: "Rapaz, tu é doida? Mulher, rapaz". Algumas pessoas me botavam assim, ficava meio assim. Mas aí, minha filha, eu cheguei para meu marido e falei: "Eu quero ter outro filho". E aí, bora tentar? Ele falou: "Bora". E aí eu engravidei de Tito. Quando ela tinha feito 2 anos, o remédio ainda não tinha chegado, viu. E eu engravidei de novo, porque eu queria. Tinha que ser, né, eu queria, e Deus botou no coração, minha filha: "É agora, é agora". E aí eu tô com De repente, o remédio físico não tinha chegado, mas o é, espiritual é. estava já a caminho, Aí eu não fiquei é? foi e nesse momento, né, da gravidez de Tito, eu tinha medos também. Mas a gente foi pra consulta com a geneticista, ela explicou que a condição de Tisa não era hereditária, não foi herdada por mim nem por meu esposo. Foi uma condição que chama de novo, né, foi uma mutação na formação dela, né, então não foi e nem eu nem meu esposo tem, seria muito difícil um outro filho ter. E Entendi. aí isso a gente conversou e ela falou que era muito difícil. Aí a gente teve, né, o nosso segundo filho. E nessa época da gravidez, foi um momento que eu já falava um pouco na internet sobre a questão de Tisa, eu já conversava um pouco na internet, mas não era focada na criação de conteúdo em si. Mas assim, como hoje, né, de ter trabalhos. Mas eu já falava da condição, então chegavam pessoas, chegavam mulheres no meu direct, e eu lembro que eu estava grávida, às vezes eu estava no banheiro, assim, com medo, porque a gente tinha medo. "Ai, meu Deus, Sim. e se acontecer de novo?", né. E aí eu lembro de um dia que uma mulher falou comigo: "Puxa, cheguei aqui no seu Instagram, vi sua história, isso me fortaleceu muito". Aí na hora eu falava, assim, que era uma resposta de Deus. Eu recebia muito essas mensagens na gravidez, quando eu estava meio frágil. Então, isso também foi uma forma de ajudar, né, outras mulheres através da história. O que você diria hoje, para quem passa por situação similar à sua, ou seja, mãe atípica, o que você diria para ela que é possível, além da rotina árdua, também cuidar de si? A gente vai Sim, chegar nessa parte do que você faz hoje, que é o autocuidado, que é um tema que me interessou bastante. Fala sobre esse lugar de fala hoje, você mostrar não só com palavras, porque tem coerência no que você fala com sim, o que você faz. sim, Você lidar com essa situação e você dizer para elas que é possível, acho que você tem uma sim. autoridade nisso aí. Fala mais. Quando
Quando Se quiser falar eu para ela direcionada ali, fique à vontade. quando a gente se cuida, a gente vai conseguir cuidar melhor de quem a gente ama. Quando a Sim, gente sim. acorda e a gente toma um banho, lava o cabelo, passa um body splash, a gente se sente bem. A gente fica mais feliz, mais alegre. E com isso a gente vai ter um dia melhor. Quando eu comecei a criar o conteúdo, eu fazia isso para poder me cuidar. Eu começava a criar conteúdo para eu poder me cuidar. Porque às vezes é difícil. Indiretamente cuidando de outras. Às vezes é difícil eu acordar. Tem dias que a gente só quer ficar com pijama, tá tudo bem. Tem dias que eu só ficava com pijama. E cansada. Isso é real, né? Até hoje. Tem dias que eu tomo banho e boto outro pijama. Porque eu tô cansada, tô lá em casa, quero ficar. Tá Sai do tudo bem. pijama para o pijama. Mas bota um body splash, pelo Aqui, menos. tudo bem. Mas quando a gente muda, troca uma roupa pra ficar em casa, a gente consegue ficar mais feliz, né? E a gente transmite aquilo pra nossa família, pros nossos Sim, filhos, né? sim. Então, quando eu comecei a criar, era pra me cuidar. Quando eu comecei a cuidar do cabelo na época, alguns anos, né, na rede social também, era uma forma de eu estar lavando, O finalizando, público-alvo cuidando. era a Amanda. Era. Eu fiz aquilo no começo por mim, eu começava a me cuidar, e aí eu usava um produto, eu usava uma coisa, às vezes era pra mim, sabe? Aquilo que eu estava fazendo ali não era pra ninguém, era pra mim. E mostrar que aquelas outras pessoas também poderiam fazer aquilo, né? Então, eu acho que a gente, mesmo com a dificuldade da maternidade ou da maternidade atípica, o básico que a gente puder fazer, pega o sabonete, bota dentro do box, sabonete de rosto, pra você não lavar o seu rosto com aquele sabonete, você toma banho. Você bota dentro do box, ou ali no banheirinho, aí quando você for tomar banho, você lava o Facilita rosto, a logística, né? você faz aquele autocuidado no seu rosto. Às vezes eu abro os stories, é 11h30 da noite. Às vezes tá todo mundo dormindo, aí eu falo, gente, eu tô aqui, ó, passando meu sabonete, passando meu cremezinho aqui na área dos olhos. É 11h30 da noite. Mas eu podia dormir sem passar, né? E tem dias que pode acontecer de não passar, mas esforçar para fazer o simplesinho, um basiquinho pela gente faz diferença na nossa família e na nossa autoestima. Sim, A sim. gente se sente melhor, né? Então, quando eu comecei a falar de autocuidado, eu comecei por mim, para mudar a minha vida, né? E eu me sentir melhor para cuidar deles, né? Dos meus filhos Porque também. amar e cuidar também é sobre você. Sim, Tem uma mensagem, pelo menos que eu captei na viagem de avião, é que a aeromoça diz assim, ó, em caso de despressurização, vai cair uma máscara, coloque primeiro em você. sim, E isso é uma mensagem. Eu não posso cuidar de você, então, sim, com uma baita de uma responsabilidade se uma mãe atípica não se cuidar. sim. E quando foi que pintou assim um estalo, que a sua ficha caiu, que aquilo não estava servindo só para você? Quando começou a surgir os feedbacks, eu, opa, tem um tino comercial aqui. No direct, algumas pessoas começavam. Quando eu criava conteúdo, eu ainda vendia, né? Eu saí do trabalho, mas eu ainda vendia de vez em quando. Então, muitas pessoas chegavam no direct para falar daquele produto que eu vendia, né? Ainda tem um adendo aí que eu também vendi roupa, viu? Sim, sim. Eu com Tito já. Tito Vamos incluir essa pequeno, experiência na linha do tempo de Eu com empreendedorismo. Tito, eu ainda vendi roupa. Tive uma lojinha de roupa por um ano, mais ou menos, porque a questão da criação de conteúdo ainda não me trazia dinheiro, assim, né? Então, eu criava conteúdo no Instagram, fiz um Instagram de roupas e eu vendia as roupas porque eu postava nos meus stories do outro Instagram também. E aí Depois de ser mãe atípica, foi o primeiro empreendimento assim sólido, foi. Eu fiquei um ano vendendo roupa. porque o conteúdo começou tipo um hobby, não foi? O Depois virou conteúdo negócio. O conteúdo continuava Ou lá. não. Continuava lá, né? Como não me dava muito dinheiro, meu Instagram era pequeno, eu não tinha muito trabalho, recebia produtos, eram recebidos Certo. nessa época. Então, eu deixava esse Instagram lá para receber os produtos, criar conteúdo. E para ganhar dinheiro, eu fiz um Instagram de roupas. E Infantis. aí minha tia Coincidência ou os dois unir, tiveram... né? Unir o útil ao Sim, agradável. Eu sim, tinha menino pequeno que usava a roupa também, sim, já sim. aproveitava. Aí, assim, eu gostava também. Dava um trabalhinho, porque eu era daquelas que chegava aquele kit de roupa, tirava foto de tudo bem bonitinha, fazia uns postzinhos bonitinhos. E aí, minha tia vendia comigo também, minha O sócia. conteúdo caminhou lado a lado nesse empreendimento aí. Aí eu pegava o vídeo, botava no outro Instagram. Então, fiquei um ano vendendo. Só que era complicado porque
As roupas não eram tão caras, às vezes um moto-Uber, naquela época, um Uber para levar, acabava ficando um custo maior, mas foi muito legal, foi muito prazeroso, porque eu juntava, às vezes saía eu, minha mãe ia comigo, levava os 2 meninos no carro e ia entregando por Salvador as roupas. Chegava dia de sábado, aí eu entregando assim as roupas. Foi um período bem legal também. Visitando tuas redes sociais, um bate-papo nos bastidores, né, que a produção também grava. Você é uma comunicadora, não é? E hoje você é uma profissional UGC, e como todos podem, é uma troca. Eu queria aprender mais sobre esse Os- segmento que você atua hoje, que o, é a o, tua principal fonte de renda, comercialmente falando. Hoje eu consigo tirar um valor legal, como o Sim, UGC, né? O UGC Creator, que o UGC, o termo UGC é conteúdo gerado pelo usuário. pelo usuário. São homens, mulheres que criam conteúdo, né? Tem alguns tipos de vídeo que são considerados, né? O UGC, na época eu fiz um curso há alguns anos para poder entender melhor, mas tem muito conteúdo no TikTok, no Instagram, no YouTube. Hoje eu falo para algumas amigas, ó, às vezes eu acho melhor você investir no seu material do que em um curso, porque já tem muita coisa na rede social para você entender um pouco mais sobre o Entendi. UGC de graça. Então, tem alguns estilos de vídeo que as empresas pedem, né? E pagam, né? O UGC, geralmente, né? As empresas nos pagam para a gente estar fazendo aquele estilo de vídeo. E tem muitas marcas que já estão fazendo o UGC, que é um espaço para criadores de conteúdo nano, Sim, micro, né? Nano que tem menos de 10K, né? O micro. Então, é uma forma que a gente conseguiu, né? Monetizar o nosso conteúdo, né? Então é bem legal, tem estilos de vídeo unbox, abre aquela caixa que a empresa sim, manda, mostra os sim, produtos, sim. ou um review, né? Um review de um perfume, um review faz uma rotina capilar e aí eu mostro os produtos, né? O que é que aquele produto faz no meu cabelo, a fragrância, fala tudo isso num vídeo de si também, a gente traz tudo isso. E é uma oportunidade para quem quer começar a criar conteúdo. O Hoje, GC para mim, é um aprendizado sobre o GC. porque a empresa não exige muitos números de seguidores, né? É isso que eu Então, ia te perguntar. O que que difere um profissional GC para um um influenciador, é, influenciador propriamente o dito? número de seguidores. Tem Seguidores, muitas empresas hoje que ainda olham o número de seguidores, né? Tem empresas hoje que, não fecho porque não tem 10K, não tem entendi. 20K, 30, né? 40. Tem empresas assim, né? E claro que tem os influenciadores que já têm muitos seguidores e aí eles fecham as publicidades, né? Maiores. Mas a gente Entendi. também, às vezes, aparece Tem publicidade espaço, né? com um número menor, né? Mas o GC eu vejo como uma oportunidade muito legal para quem está começando, já começar e ganhar Monetizar. dinheiro. Tem pessoas que não têm 100 seguidores no perfil de UGC, mas tem um bom conteúdo, organizou portfólio, né? Tem gente que vai atrás, né? Tem plataformas hoje que a gente trabalha, então assim, ou vou começar agora, não sei o que fazer. Existem várias plataformas no mercado que a gente se cadastra. Que busca o GC. Tem várias plataformas É, que buscam você os perfis. despertou algo aqui interessante. O que que leva? Eu costumo dizer que a melhor maneira do menor concorrer com o maior é com seu diferencial. O que que o GC hoje se diferencia no tipo de linguagem, na clareza? Que mensagem o GC transmite que difere ele, que cria o diferencial para que a empresa te procure? Cita alguns Às diferenciais do vezes, GC. às vezes, até o nosso rosto desconhecido, Sim, entendeu? sim, Porque eu percebo que algumas empresas têm investido muito no UGC, mas claro que não deixam, não abrem mão dos sim. influenciadores grandes. Mas eles têm colocado muito campanhas com 300, 400 creators. Muita gente UGC. Que as pessoas não conhecem, mas está ali. E essa questão da gente ser. De não nos conhecerem, vão olhar e falar: Poxa, essa pessoa aí tá falando desse produto desse jeito. Poxa, tô gostando. A Aí às propriedade do vezes que ela fala é porque compram, usou, né? e aí compram. O nome E o grande sugere isso. influência, às vezes as pessoas olham e falam assim: Ah, é publi. Ganhou para fazer isso. Será que é bom mesmo? Né? Então, hoje as empresas, às vezes, elas fazem isso. Elas contratam os dois, elas não deixam de contratar
o Ou grande, seja, né? mesmo Em número tendo de o seguidores. grande, entre aspas, ele colocou o É, GC no portfólio sim, de sim, divulgação. sim, sim. Eles colocam. E assim, e o diferencial, eu creio que o estilo também do vídeo hoje de trazer ali coisas que a gente, como consumidor, gostaria de saber, Entendi. de ter esse olhar. Poxa, será que o cheiro é bom? Será que será que o cabelo fica com pouco frisco, muito frizz, definido, se for coisa de cabelo? Será que aquele perfume é bom mesmo, aquela fragrância, né? Então a gente traz ali várias informações, como eu disse, a gente tenta trazer no vídeo, às vezes, várias informações para a pessoa que vai consumir, né, ela ter uma noção, e aí se interessar por E eu aquilo. acredito que o feedback sincero, eu creio que é o diferencial que Sim, faz o sim, consumidor atentar para um comercial feito por você, de que de sim. propriamente um influenciador de muitos Colocar aquele produto, às seguidores. vezes colocar aquele produto na rotina, tem muitos estilos assim, né, de vídeos hoje em si, Como né. você prospecta as empresas? Tipo assim, eu Atualmente, tenho a Geliaços, instalações hum, comerciais, como você prospectar a Geliaço? se eu Se tiver fosse produtora de um produto Se eu tiver final de consumo. interesse, atualmente, hoje, eu não tenho ido muito. Atualmente, hoje, eu tenho as plataformas. Posso falar o Sim, nome para quem está começando? Wake, que é Squid agora, que era Squid, virou Wake. Squid, Miss Creator, Spark, anota aí. Squid, Wake, que era Wake, Spark, Miss Creator, são plataformas que vocês vão conseguir trabalho para criação de conteúdo, às vezes com 1.000 seguidores, às vezes não com menos seguidores, mas aí vocês vão conseguir trabalho pago. Então, hoje, eu não tenho ido muito. Hoje, às vezes, eu converto quem vem até a mim. Vem até mim, quer me dar um produto. Eu falo, poxa, não, esse produto eu preciso muito, vale a pena. Às vezes eu pego, sem fazer coisa paga. Faço permuta, que chama, né? Ou então, Amanda, posso te mandar? Se você gostar, você faz, isso é recebido, né? Mas, entendi. às vezes, eu falo assim: olha, esse conteúdo, para mim, esse produto, para mim, hoje não faz muito sentido. A gente pode fazer uma coisa paga. É tanto, você topa? Aí a pessoa, às vezes, eu consigo converter aquela pessoa que me procurou no meu direct Entendi. e eu converto para virar um Até cliente porque quando ela meu. entra no seu direct já é um Sim, lead, né? Então você ela converte que quer. isso em Então, assim, venda. atualmente eu não tenho ido muito, mas porque eu tô um pouquinho acomodada em relação a isso, por conta da minha rotina, das minhas coisas, já tenho várias coisas, e só se eu quiser, como eu falei, só se eu quiser. Se eu quiser fazer algo com você, eu posso chegar lá e falar, Entendi. né. E aí, dependendo do seu produto, eu posso analisar, posso ver, pô, o Então produto a dele prospecção é é diversificada. um produto com valor bom, não sei se eu consigo converter para pagamento, mas eu posso fazer uma permuta com você mesmo sendo disse. Chego lá e falo: "Poxa, vamos fazer uma permuta, o seu produto encaixa na minha vida, estou precisando disso, Perfeito. e eu conseguiria fazer um vídeo para você de qualidade, a gente pode bolar um brief juntos, pra eu estar mostrando o seu produto. Olha, você pode usar o seu vídeo, a gente pode fazer uma collab". Com esse entusiasmo é Isso. negócio fechado. E aí, que dia? E aí eu mostro pra você, ó, eu já trabalhei com algo no seu nicho também, né, porque assim, hoje eu não fico só presa na beleza. É isso que eu ia te perguntar, É, você aborda o tema muito de é, autocuidado, mas você hoje eu faz não para outras fico. áreas, alimentação, um Sim, produto de limpeza, você faria ou já inclusive fez? inclusive fechei uma publi, né, um GC com uma marca de limpeza em breve, mas eu já fechei outro dia com ela também. Posso dizer? Não vou dizer, mas tem no meu perfil. Já fechei algumas publis, vou botar entre essas aqui que eu vou falar. Já fiz parceria, né, o GC com Omo, com Comfort, com Cif, aí depois vocês vêm para saber qual é das 3 que vai ter vídeo. Então, assim, já fechei parceria com essas 3 marcas, que não é do meu conteúdo de beleza, porque o UGC Creator abre a sua mente que você pode fazer tudo. Você pode falar de tudo que você quiser. Claro que tem várias pessoas que só ficam em beleza. Tem mulheres que só trabalham com cabelo. Sim, Mas eu, como eu falo de família e de maternidade, eu achei de bom tom eu abrir um perfeito. pouco, porque isso vai me dar mais trabalhos. Desde um repelente É, infantil a um posso fazer. alisador de E, cabelo. inclusive, eu já fiz de repelente também para a Olha, Muriel. E eu fiz num momento muito difícil da minha vida, que minha filha ficou 2 meses internada após uma cirurgia. E no começo, né, ela ficou entubada, aí eu dei uma pausa nos trabalhos. Mas lá do hospital, eu falava com as enfermeiras: olha aqui que eu vou no banheiro gravar um áudio. Eu ia para casa de sexta-feira, o outro menino dormia, eu gravava conteúdo de noite.
Então, assim, botava a mente para funcionar. Ela no hospital, eu vou lá no banheiro, gravava conteúdo. Essa publi da Muriel eu fiz de repelente. E foi com ela em 2024, no comecinho de 2024, essa publi, quando ela estava no hospital. Eu gravei de manhã, um domingo de manhã, e depois fui para o hospital ficar com ela, trabalhando e fazendo publi. Eu vou te fazer uma pergunta, não a nível de roteiro, até por curiosidade. Trabalhar com produtos, seja de autocuidado ou produtos de limpeza, tem a ver com a formação em química? Sim, é uma Tudo, coisa né? é uma coisa que eu gosto de fazer, porque Sim, também, às vezes, eu pego aquele componente sim. e vou ativando ali a minha profissão também, né. Aí eu gosto de falar dos componentes, o que é que aquele componente traz para minha pele, né, por que é bom aquele ativo. Então isso é legal também. Inclusive, recentemente eu fui convidada por uma marca no TikTok Shop para receber um esfoliante. E aí eu recebi o esfoliante e falei: "Tá bom". Quando passa o esfoliante, ele cria uma película. Sim. Não é a sua célula morta. Mas muitas pessoas, né, no TikTok Shop, passavam o esfoliante e dizia que aquilo era a sua célula morta do rosto, para poder vender. E, na verdade, é uma reação química do próprio produto. Aí eu falei: "Não, vou ter que descobrir aqui". Aí fui descobri que ali que era o carbômero, que quando Olha a tabela atritava periódica se vindo. era um carbômero. Aí quando a gente fazia, né, aquele atrito do esfoliante, ele formava umas partículazinhas, tipo um plásticozinho, assim, bem pequenininho, e aquilo ajudava a remover suas células mortas e tal. Então eu fui explicando, porque você poderia passar 50 vezes ele no rosto, 50 vezes ele ia formar aquelas películas. Que célula morta que ele tá tirando ali toda vez? Já ia estar tirando um pedaço da sua pele, se Estava fosse. Pois ressuscitando. é. É. Aí eu falei: "Não, isso aqui não é nada de célula morta". Aí eu Tem alguma fui, coisa aqui. criei um vídeo, tá até no TikTok, aí eu botei: "Isso aqui não é sua célula morta", né. E aí eu expliquei que era o carbono, em um dos vídeos eu expliquei o que era, né. Então, é bem legal, porque eu falei: "Não, eu sou química", nesse dia eu falei: "Eu sou química, eu vou ter que descobrir o que é isso, porque não é nada de célula morta", aí eu fui atrás. E olha o desejo de ser um UGC diferenciada, Sim, trazer uma informação técnica, sim, não só de sim, uso sim, cotidiano porque do eu fiquei curiosa. Eu falei: "Eu vou mostrar o que é isso aqui". Mas é legal também. maravilha. Vamos falar um pouco de ajuste. O papo gostoso já está caminhando para o final, vai ficar com um gostinho de quero mais. Como foi teu ajuste de rotina e de, eu diria, emocionalmente falando, depois que você passou a trabalhar de casa, também por essa necessidade de ser uma mãe atípica? Quando eu comecei, quando eu comecei, né, a trabalhar de casa, no começo a gente tem aqueles desafios que as pessoas acham que a gente está brincando, né. "Ah, fica no celular o tempo todo", aquelas artes todas. A gente escuta muito. Os mais próximos não acreditam muito, Não, né. não. Isso é um desafio inicial. Tá brincando, fica no celular Verdade. o tempo todo, só fica no celular. Muito, eu vi muito, muito, muito. Fica só no celular, você quer, você quer. Só que assim, às vezes, né, quando às vezes eu tô sozinha, eu vejo que eu preciso melhorar essa questão do celular. Porque eu Entendi. fico muito olhando os modelos de vídeos para eu tentar trazer algo legal para mim. Hoje eu pesquiso muito, mas eu preciso melhorar esse ajuste do Vira meio que uma tempo. obsessão. Sim, sim, fica. Esse áudio tá em alta e tal, essa trend, não sei o quê, algumas coisas a gente fica Entendi. como criador de conteúdo. Então isso eu preciso melhorar. Quando Para conciliar minha rotina, geralmente eu faço assim, de manhã geralmente eu não gravo. Turno da tarde meu filho vai pra escola, aí quando minha filha dorme, quando ela dorme, assim, às vezes depois do almoço é o horário que eu vou gravar. Esse ajuste vai interessar muita gente. Se Ui, você quiser desculpa. falar por ali, Então assim, antes eu gravava todo dia. E aí aquilo ali estava horrível, né, porque eu ficava gravando, mas acho que é porque eu estava começando, depois de um tempo também que eu diminuí um pouco, foi fui ajustando. ajustando. Antes eu pegava tudo. Tudo que me mandavam pra mim eu estava pegando. E eu não sou de pegar e não fazer. Se a empresa vai me mandar uma coisa, eu tenho que ser fiel ali à minha Sim, palavra, vou fazer um sim. conteúdo. Mesmo que era recebido, né, porque quando a gente começa, a gente só recebe o produto. E aí, nesse tempo, eu trabalhava muito, eu tinha trabalho todo dia, eu tinha coisa para gravar, todo dia, todo dia. E hoje eu comecei a ser mais seletiva, né, assim, eu não vou mais atrás. Marcas que eu fui atrás e levei não vieram até mim. Essa é É, uma fase é, é. extraordinária. Algumas eu falei: "Não, obrigado", outras eu falei: "Ah, tá certo, quero testar seu produto", mas chega um momento que também a chave vira, né, aquela pessoa que te deu não vem Sim, atrás de você, sim. né. Então assim,
E também o não é importante. Teve marcas que eu levei não, e eu fui bola pra frente e outras marcas me quiseram, né. Aí entra a É, resiliência, né. sim, às vezes não era o momento, não deu certo, né, e aí hoje eu trabalho com marcas que eu gosto muito, que eu já não teve já tinha pedido antes e não tinha conseguido, e hoje eu consegui trabalhar, né. Então assim, trabalho atualmente com o Boticário, que é uma marca bem legal, fiz publi e também recebo produtos, tenho uma afiliação, então assim, sabe, marcas grandes que a gente vai conquistando, né. Maravilha. E a questão do ajuste é essa, é você tentar sempre pensar, né, o que é que você precisa fazer pela sua família, por você, e colocar no seu tempo. Comprei meu planner já, né, para poder esse ano ficar bem organizada com tudo, não esquecer de nada. Mas geralmente eu faço assim, um turno é a alimentação que eu faço, cuido da casa, aí no outro turno é o turno da minha gravação. Nas férias é dor de cabeça, mistura tudo, que é o meu momento real agora, né. Mas Maravilha. geralmente é assim que eu Vou te fazer organizo. uma pergunta fechada, fugir até do roteiro, que eu não costumo fazer pergunta fechada, mais críticas ou mais apoio? Mais críticas. É, agora sim tem muito apoio. Mas eu tive muito apoio, Inicial, tô falando tem muito ainda na tem, matéria de desafios né, iniciais, no mais começo críticas. rola muita crítica e a gente tem Sim, que sim, tapar muitas vezes os ouvidos, entendeu. sim. Eu lembro que, sempre que querem diminuir uma pessoa que cria conteúdo é chamar ela de blogueirinha. Acho que toda Eu tô criadora de levando já conteúdo esse nome já. toda criadora de conteúdo querem chamar ela de blogueirinha, eh tentando diminuir ela muitas vezes. Algumas pessoas podem até chamar de blogueirinha de boa mesmo, mas tem gente que eu acho que chama assim de blogueirinha pra dar uma alfinetada. E eu fui muitas vezes chamada de blogueirinha por pessoas que nem me seguiam. Uma vez eu cheguei num local e a pessoa ficou assim, uma pessoa que eu nem conversava com ela direito, chegou no local e ficou: "Essa aqui é a Amanda blogueirinha, blogueirinha". Quando eu cheguei em casa que eu olhei, a pessoa nem me seguia. Só Falei: para denegrir. só querendo me botar falar coisas que eu era blogueirinha, e a pessoa nem me seguia, mas no dia falou para 300 milhões de pessoas no local, ficou nessa, mas eu fiquei, ó, me fingindo, de sabe assim, entra no ouvido, sai pelo outro. E é assim que a gente tem que fazer. Nesse Maravilha. momento, a gente tapa os ouvidos, e se estão te chamando de blogueirinha, meu amor, porque você tá no caminho certo, viu. Mais pra frente tu vai ganhar dinheiro com isso, a blogueirinha não pode desistir. Amanda, prazer Já acabou? imenso. Isso que eu ia Oxe, já perguntar, a produção não deixa a gente, poxa, não é? não. Te falar assim que é um prazer, uma troca maravilhosa. Para mim está sendo uma Ah, eu também. gravação de aprendizado. Mas antes da gente finalizar, eu queria que você passasse uma mensagem ali para aquela câmera, para quem está te assistindo, para as mães atípicas, a Amanda de fé, de resiliência, de virada de chave, de tudo. Passa uma mensagem olhando ali para aquela câmera ali para nossos Pra espectadores. Acabou muito rápido, viu, gente? Eu também achei. Para as mães atípicas ou para as mães típicas é difícil, a maternidade é bem desafiadora, né, eu sou mãe de 2, mas eu digo a vocês que, se apeguem no Senhor, se apeguem em Deus. Nos momentos mais difíceis que eu vivi na maternidade atípica, sem diagnóstico, era louvando, orando e chorando, me lembro muito disso, de estar lavando o prato e a lágrima caindo, e eu ouvindo: "Fica tranquilo, porque Deus, né, Já deu tudo tá no certo. controle". E não deixe, mesmo essas adversidades, roubar a sua alegria, né. A alegria do Senhor é a nossa força. Não Maravilha. deixe roubar a sua alegria, mesmo nos momentos mais difíceis. Ore, e como está na palavra de Deus, Filipenses 4 fala para a gente orar, né, e ter um coração grato, né, com ações de graças. Então, antes de reclamar, antes de achar que não tem solução, fecha o olho, agradece por tudo que você tem. Isso vai mudar o seu coração. Quando a gente agradece, a gente começa a ver como a gente é abençoado. E isso vai mudar tudo. Agradece pela casa, agradece pela família, agradece pelo que tem. Tá difícil, mas vai agradecendo. Quando você começa a agradecer, às vezes eu agradeço, sabe por quê? Pelo colchão, às vezes eu agradeço pelo chuveiro. Eu agradeço por essas coisas, porque isso me mostra que eu estou sendo abençoada de certa forma, mesmo que a gente sabe que tem outras pessoas que nem isso tem. Então agradeça pelo que você tem, e aí depois você começa a quebrantar seu coração e pedir pelo que está faltando ou o que está te incomodando. E a paz de Deus vai te dar, e Deus vai te dar a paz que excede todo entendimento. Aí as Maravilha. pessoas olham para mim e pensam: "Como é que você sorri passando por tudo isso? Como é que você é assim, vivendo tudo isso?".
É Deus dentro de mim que dá essa alegria. É Deus purinho no negócio. É Deus que dá essa alegria, Verdade. né? Que dá esse ânimo, que dá essa resiliência. É pedir, é se inundar de Deus, que a gente vai conseguir passar por tudo. É isso aí. Maravilha. Gente, infelizmente, chegamos no final de uma conversa muito boa, de muito aprendizado. E não perca os próximos episódios. Um forte abraço e até lá. Tchau, Amanda, tchau, Rei. muito obrigado por Obrigada tudo. também pelo E foi convite. uma honra para a Obrigada, viu? gente e eu creio para toda a equipe também.